Bom dia, gente, tudo bom? Gente, mas que bom dia desanimado, hein? Vamos lá, bom dia. Agora sim. Para quem não conhece, sou o professor João Kleber. Eu ministro aula das disciplinas de... Deixa eu melhorar aqui. Vê se ficou ruim. Melhorou? Ficou bom agora? Gente, tá aparecendo aquelas vozes de Android. Som. Tá. Eu ministro as disciplinas de informática básica aqui na instituição, tanto na parte presencial quanto na parte online. E aí eu chego, né, e alguns alunos falam assim, esse gurizinho novinho vai ministrar aula do quê? Pode até não parecer, mas eu tenho 30 anos, tenho 12 anos na área de tecnologia. Atualmente eu sou coordenador do Centro de TI, eu coordeno todos os cursos de computação da Unic, cursos de Ciências da Computação, Sistemas de Informação e Análise de Sistemas. Também sou professor de pós-graduação, sou membro do COINTEC, que é o Conselho de Inovação e Tecnologia do Estado de Mato Grosso. E aí, nos tempos vagos, no sábado e domingo, eu faço mestrado. Sou professor de pós também. E estou aqui para ajudar vocês. Bom, primeiramente, antes de começar propriamente dita a nossa aula, vocês visualizaram que é a banca do concurso público e a Selecom. Vocês acharam isso bom ou ruim? Quem acha que isso foi ruim, levanta a mão. Muito bem. Por que é ruim? A Selecom é uma banca de intermediária para baixo. Então, o que acontece? Quando você faz um concurso público para uma banca que não exige muito do concurseiro em si, você abre precedente para o cara que não estudou passar. E aí, o que eu estou falando para vocês? Se você pega uma banca pesada, ESAF, FCC, CESP, FGV, 60%, se você fizer 65%, você está lá dentro. Selecom, gente, tem que ser 80% mínimo. Por quê? As questões dela, a gente vai identificar que é muito decoreba. O que é questão decoreba? Faça associação. Ícone. Lacuna 1, 2, 3. Não é aquela pergunta que tem interpretação de texto, porque a gente sabe que, principalmente, nós não aprendemos muito bem a parte de português e a parte de matemática. Então, a parte de raciocínio lógico, interpretação de texto, isso elimina muito o concurseiro. Então, o que acontece? Ela não vai ter isso. É decoreba. Faça associação, coluna 1 com a coluna 2. Então, você tem que fazer 70% a 80%. Outra dica que é muito importante. Por exemplo, eu sou muito bom na parte de raciocínio lógico, interpretação de texto e informática. Mas eu detesto direito e eu detesto história e geografia de Mato Grosso. Por exemplo, eu, como concurseiro, eu tenho que saber, não tudo de história e geografia de Mato Grosso, nem tudo de direito, mas eu tenho que saber pelo menos um mediano. Por quê? Tem alunos que têm o hábito, vou focar só na parte de direito, eu estou fazendo direito, vou focar só em direito. Aí, 0 de informática, 0 de história e geografia de Mato Grosso. Então, a gente tem muito caso do aluno que ele foca numa disciplina e esquece o resto. Então, você tem que ser mediano. E, lógico, as disciplinas que você tiver mais afinidade, você tem que tirar a nota máxima. Outra coisa, questões de concurso público, tá? É como eu falo para os alunos da universidade, é teoria e prática. O que é prática no concurso público? Responder questões. Mas não é responder 100 questões por dia. Você tem que responder uma quantidade considerável. Eu considero uma quantidade considerável de 20 a, no máximo, 40 questões por dia. Por quê? Mais que isso, o teu cérebro não vai conseguir massificar. E outra coisa, hoje eu vou responder questão. Mas vou responder questão de história e geografia de Mato Grosso? Sim, então vai ser só história e geografia de Mato Grosso. Tem cara que pega, vou responder história e geografia de Mato Grosso, vou pegar informática, vou pegar direito. Assim você não vai conseguir massificar e entender o que a banca cobra. E ainda, assim, por exemplo, o nosso assunto da aula de hoje é hardware, software, dispositivos de entradas. Se você teve a aula desse conteúdo, vá responder questões deste conteúdo específico. Porque aí você consegue entender, a banca cobra mais ou menos dessa forma. As questões sempre são focadas nesse determinado assunto. E aí você consegue compreender o que ela exige. Tudo bem? Lógico que é um serviço contínuo. Então, né, o estudo tem que ser contínuo, não pode parar. Beleza? E aí nós temos 2 meses para fazer vocês serem aprovados, tá bom? Bom, falei para vocês sobre a minha experiência, falei sobre dicas de concurso público e agora a gente vai começar realmente a nossa aula. Todo mundo tem computador em casa? Tem? Beleza, fala para mim o que é um computador. Pode falar, gente. Não precisa brigar não um com o outro. Fala o que é um computador para mim.
O que é? Gente, todo mundo está falando ao mesmo tempo, não vou conseguir escutar. Então é o seguinte, isso que é concurso público. Nós utilizamos as coisas no dia a dia, só que a gente não sabe a linguagem técnica. Para quem já fez ou retirou a carteira de habilitação, é a mesma coisa. Às vezes você dirige, chega na hora da prova, você reprova. Por quê? Você sabe utilizar no dia a dia, mas você não sabe o nome técnico. E na prova, principalmente a Selecom, vai cair o nome técnico e abreviações. Para você conseguir entender o que é computador, vou dar uma aula de português rapidamente. Quando alguém te perguntar o que é computador, você vai falar que é uma máquina. Ok, mas essa máquina possui 3 verbos. Processa, executa e armazena informações. Lá em 2005, quando eu falei para minha mãe que ia fazer informática, minha mãe é uma católica bem fervorosa, ela falava assim, meu filho, isso é coisa do demônio, as máquinas vão dominar o mundo. Eu falei, não, mãe, quem manda nas máquinas sou eu. Quer ver um exemplo clássico para você compreender o conceito de computador? Todo mundo sabe o que é crush? Paquera? Ok. Hoje a gente vive a era das redes sociais, certo? E você de vez em quando quer fiscalizar o seu companheiro ou sua companheira. Quer saber se ele está curtindo a foto da inimiga ou do inimigo, ok? Beleza, algum dia você chegou no seu serviço ou na sua casa, o seu celular estava te notificando, ó, João Kleber está curtindo a foto da vizinha. Sim ou não? Não, você teve que ir lá, abrir a rede social, visualizar o perfil do seu companheiro ou da sua companheira e teve que visualizar que ele estava curtindo, certo? Vamos pegar esse caso e colocar aqui dentro? Quando você abre a sua rede social, você está processando. Quando você busca o perfil do seu companheiro ou companheira, você está executando. E se você quer acabar com a vida dele, o que você faz? Dá um print screen e armazena a foto. Não é assim que faz? Então, conseguiram compreender? Todo computador, ele processa, executa e armazena informações. O computador em si, ele não vai tomar o seu lugar. Você manda nele. Tudo bem? Bom, conseguiram entender o conceito de computador? Agora ele vai perguntar como o computador é constituído. O computador é constituído por 2 classes, hardware e software. O que é hardware? É toda a parte física. Mas na hora da prova, para você entender, imagine que o computador seja o teu corpo humano. Hardware são todos os seus membros, braços, pernas. O que acontece? Eu não consigo pegar no meu braço? Eu sei que ele existe, eu consigo tocar nele. Então seria hardware. E o software é o meu pensamento. Todo mundo tem pensamento, sim ou não? Você consegue pegar o seu pensamento? Não, porque ele é uma parte abstrata. Você sabe que existe, mas não pode tocar. Então, se cair no seu concurso, o que é hardware? É toda a parte física. Vamos citar algumas partes físicas do computador? Teclado, o que mais? Monitor, mouse, pendrive e assim por diante. E software? Windows, WhatsApp, redes sociais, e-mail, arquivos, são todas as partes lógicas de um computador. Bom, partimos do pressuposto que vocês compreenderam como que funciona o computador internamente. Alguém tem alguma dúvida até então? Como o conteúdo é bastante, eu vou falar um pouquinho meio que rápido. Mas se você não entender, fala assim, professor, não entendi, eu retorno. Tudo bem? Se eu perguntar e vocês não responderem nada, eu vou partir do princípio que está todo mundo entendendo. E eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? A Selecom, ela tem a mania de fazer o seguinte, ó, coloca a figura, faça associação. Então, você precisa entender os componentes do computador. Para a gente começar com chave de ouro, tá? Essa caixinha preta aqui se chama CPU. Verdadeiro ou falso? Todo mundo fala falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Muito bem, você acabou de perder 500 posições. Isso aqui não se chama CPU. Isso aqui se chama gabinete. Gabinete. Ah, mas o técnico tal falou que vai pegar minha CPU. Sai andando aqui, né? Não é CPU, isso aqui se chama gabinete. Tá? O que é um gabinete? Ele é responsável por conectar todos os periféricos e proteger, logicamente. Quem é a CPU do seu computador? O processador. Se você pegar a tradução do acrônimo CPU, significa Unidade Central de Processamento. Para facilitar na hora da prova, você vai lembrar que o processador é o
Cérebro do computador. Se eu tiro o cérebro de vocês, o que acontece com o teu corpo humano? Para de funcionar. Porque o cérebro é que comanda todo o corpo. Se eu retiro a CPU do meu computador, o que acontece com ele? Para de funcionar. Para você compreender essa parte de funcionamento, tem um ditado bem legal que eu sempre utilizo. Já viram aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? O nosso corpo, por exemplo, eu quero andar. Estou andando agora, certo? O meu corpo fala, anda. Só que é o cérebro que está andando ou é as pernas que estão andando? As pernas. Então o que acontece? O cérebro ele só manda. Mas quem obedece é a memória RAM. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para facilitar teu entendimento, se você é quem manda na casa, lembra, chega em casa lá e bate no peito, eu sou a CPU dessa casa. Agora, se você obedece, eu sou a memória RAM dessa casa. Beleza? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando você abre, por exemplo, um WhatsApp, um e-mail, o processador pega a instrução e fala, abre para o usuário agora o WhatsApp. Só que quem vai executar é a memória RAM. Tudo bem? Bom, placa-mãe. Para você entender sobre placa-mãe, alguém gosta de Marília Mendonça? Sim ou não? Qual que é a função do seu coração além de sofrer? Muito bem. Você vai lembrar na hora da prova de Marília Mendonça. A placa-mãe é o coração do computador. Por que ela é o coração? Ela é responsável por conectar todos os componentes e distribuir a informação. Pega o conceito de coração do nosso corpo humano. Se eu retiro o meu coração, se eu tiro a figura do coração, o que acontece com o corpo humano? Para de funcionar, porque é ele que distribui sangue por todo o corpo, certo? Então, se a placa-mãe para de funcionar, todos esses componentes vão parar de funcionar também. Tudo bem? Vamos para o próximo. Cooler. Esse aqui não tem como errar, né? O cooler, logicamente, que é um equipamento, um periférico para fazer a parte de ventilação. Poderia cair no concurso seguinte, uma placa-mãe só pode ter um cooler. Falso. Quanto maior o número de coolers, maior vai ser a ventilação lá dentro. Só que, lógico, quanto maior a ventilação, mais caro vai ser. Imagina a ideia do cooler como um ar-condicionado. Se eu tenho um ar-condicionado, eu vou ter um tipo de ventilação. Se eu tenho dois, eu vou ter outro tipo e assim por diante. Tá bom? E essa aqui é para você não zerar a informática, tá? Fonte de alimentação é responsável por alimentar a energia do seu computador, correto? Verdadeiro ou falso? Mas, gente, que isso? Vamos lá de novo. A fonte de alimentação é responsável por alimentar a energia do seu computador, verdadeiro ou falso? Falso. O pessoal do fundão não falou nada, hein? Você tem 50% de chance, gente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Muito bem, vocês perderam 500 posições agora. Quem alimenta a energia no seu computador é uma empresa chamada Energisa, tá? Fonte de alimentação, ela transforma Ca em Cc. E Cc não é odor. Corrente alternada para corrente contínua. Alguém tem carregador de celular para me emprestar? Mas vocês conseguem fazer essa ideia na cabeça de vocês. Quando você pega no conector, toma choque? Posso pegar? Cadê aqui? Será que eu vou tomar choque? Não. Tomei choque? Não. Por que eu não tomei choque? Porque isso aqui é uma fonte de alimentação, gente. Na parede está chegando 110 ou 220 volts. Na ponta do aparelho, do carregador, está saindo em torno de 1,5 volts ou 1,8 volts. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a conversão. Por isso que você não toma choque. Ele está transformando corrente alternada para corrente contínua. Tá bom? E aí, por exemplo, minha filha tomou choque. Porque criança, ela coloca na boca tem saliva. Então, vai duplicar a potência. Tá bom? Assim como o animal. Se você tem um animal que fica em casa, não pode deixar na parede. Eu sei que vocês têm o hábito de deixar colado na parede. Tá bom? Principalmente em edredom. Porque se gerar uma faísca de fogo, pega fogo o apartamento inteiro. Ou a casa inteira. Beleza? Conseguiram compreender? Agora, por último, nós temos o HD. O HD, ele é responsável por armazenar permanentemente. Então, por exemplo, se você tem o WhatsApp no seu celular,
é porque você tem um HD. Se você tem um Word no seu computador, é porque você tem um HD. Se eu tenho esse arquivo de aula, é porque eu tenho um HD armazenado. Tudo que você possui está dentro do HD. Tudo bem? Vamos agora para uma brincadeira básica aqui, só para ver se vocês estão compreendendo. Vamos lá, o que é um computador? Sem olhar no material. Ele é uma máquina que processa, executa e armazena informações. Ótimo. Para esse computador funcionar, ele precisa de duas coisas. O que ele precisa? Hardware e software. O que é hardware? E o que é software? Qual a diferença dos dois na prática? Um eu posso tocar e o outro não. Eu consigo funcionar o computador somente com hardware? Ou somente com software? Eu preciso dos dois. O computador internamente tem alguns periféricos. Quais são os periféricos que caem no teu concurso? Placa-mãe, processador, que pode ser chamado também de CPU, o que mais? HD, memória RAM, cooler, fonte de alimentação e aquela caixinha preta básica? CPU, né? Gabinete. Ótimo. Para que serve o gabinete? Para conectar todos os periféricos. Beleza. Para que serve a fonte de alimentação? Para transformar, ou pode cair também no concurso, converter a energia alternada para corrente contínua. A Banca Telecom vai tentar te induzir ao erro e falar que a fonte de alimentação segura ou armazena energia em questões de falta. Quem consegue estabelecer o funcionamento do computador sem energia não é a fonte de alimentação. É o no-break. Não sei o que é no-break. É como se fosse um gerador de energia. Ele funciona, dependendo da carga de bateria, funciona 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora e assim por diante. Tudo bem? Bom, falei de fonte, falei de processador. Quem é a Marília Mendonça no computador? Placa-mãe. Qual que é a função da Marília Mendonça? Distribuir. Se eu tirar o coração, o que acontece? Para de funcionar. Se eu tirar a placa-mãe, para de funcionar também. Beleza? Quem é que manda no computador? Teve um aluno que eu perguntei, quem é que manda? Sou eu. Eu falei, mas eu sou quem? Eu esqueci, eu sou o CPU. Quem que obedece? Memória RAM, muito bem. Então vocês já aprenderam aí em 15 minutos o que eu levo um semestre para explicar para os alunos. Tá bom? Bom, agora a gente vai começar a aprofundar as coisas. Tá? Isso é o básico. Pode cair no concurso público, e ele vai te induzir ao erro, que tanto a memória RAM quanto o HD são tipos de memória. Só que a diferença crucial é que a memória RAM ela é temporária. E o HD, como eu falei para vocês, é permanente. Qual que é a diferença na prática? Algum de vocês já estava trabalhando, redigindo um texto, não salvou o documento, teve uma queda de energia e perdeu tudo. Já aconteceu com vocês? E aí vocês vão aprender na prática como é que funciona. Quando você não salva o documento, significa que você está somente executando. Se você está executando, ele está onde? Na memória RAM. E a memória RAM era um tipo de memória volátil. E o que significa isso? Precisa de energia para manter os seus dados alimentados. Uma vez que acabou a energia, perde-se tudo. Só que você é um usuário inteligente, sabe que aqui em Mato Grosso oscila muito a energia. Então o que você fez? Ctrl B, salvou seu documento Word. E aí, uma vez que você salva o documento Word, ele sai da memória RAM e vai para o HD. E o HD é um tipo de memória permanente. Por que é permanente? Não volátil. O que é não volátil? Não precisa de energia para manter os seus dados alimentados. Tudo bem? Então, se cair na prova, quem é a memória temporária? Qual que seria a resposta? Memória RAM. Quem que seria a memória não volátil? O HD. Tudo bem? Na prática, um armazena e o outro não. Tá? Tranquilo? Bom, vou evoluir mais um pouquinho. O HD, ele é um tipo de
equipamento eletromecânico. O que é eletromecânico? Ele tem um disco, por isso que é chamado de hard disk. E aí ele tem que rodar para a informação ser transferida. Só que hoje nós precisamos de velocidade. Tudo na vida a gente quer para ontem, certo? Surgiu um novo equipamento de armazenamento, e isso já está caindo na Selecom. A evolução do HD se chama SSD. Qual que é a diferença? Só questão de velocidade e preço. Vocês sabem que tudo que é bom é caro. Então, o SSD, ele também não é volátil, ele também é permanente, só que ele é 100% eletrônico. Ele é como se fosse um pendrive, não tem disco, são 100% circuitos integrados. Também pode cair no concurso de memória flash, mas a Selecom não vai cobrar tanta parte técnica. Ele vai te perguntar, quem é a evolução do HD? HDMI, umas perguntas bestas, RJ45, VGA ou SSD? É o SSD. Tudo bem? Tranquilo? O mesmo objetivo, tá, gente? A única diferença é que ele é mais caro, consequentemente ele é mais veloz. Tudo jóia? Legal. Então, vamos agora para a parte de decoreba da Selecom. Essa imagem é a parte traseira de uma placa-mãe. E como que a Selecom pode cobrar? Ele vai dar os conectores e falar o seguinte, para que serve isso? Para que serve aquilo? Entendeu? O primeiro conector que você tem que saber, e é engraçado, né? Porque isso já é até ultrapassado, é o PS2. O PS2, ele é responsável por teclado e mouse. Tá? Então ele vai te perguntar, para que serve esse conector? Teclado e mouse. Serve para outra coisa? Não. Para mais nada. USB. O USB, ele é utilizado praticamente para todos os dispositivos. Ele tem uma tecnologia chamada de Plug and Play. O que é essa tecnologia Plug and Play? Conecte e reconheça. Você coloca o pendrive, ele vai conectar e reconhecer. Você coloca o mouse, vai conectar e reconhecer. Você coloca webcam, conecta e reconhece. Tudo bem? Bom, e no início de 2019, vocês acho que visualizaram em rádio, TV aberta, que nós paramos de transmitir a TV analógica. Todo mundo sabe a diferença de TV analógica para digital, né? A digital ela possui alta definição, traduzindo, possui qualidade de imagem. No seu computador, você tem duas entradas. Você tem a entrada que chama VGA. Essa entrada VGA, que é esse conector azul, é responsável por transmitir somente vídeo. Só que esse vídeo é em qualidade analógica. E por que eu estou falando isso? Porque ele vai tentar te induzir ao erro. Tem uma placa, ou na verdade um conector, que é chamado de HDMI, que é a evolução desse cidadão, na qual, em um único cabo, você consegue transferir tanto áudio quanto vídeo e tudo em HD. Em alguns computadores até 4K. Ou traduzindo, alta resolução. Tá? Então, se te perguntar no concurso público o que é o conector HDMI, é uma interface que permite transmitir num cabo só áudio e imagem. Tudo bem? Lembrando que em alta definição. Tudo bem? Bom, esse conector é outro que costuma cair. Como é que você chama esse conector? Ah, é o da internet, né? É isso que você fala, né? Fala a verdade. Não precisa mentir pra mim. Mas na prova não vai cair de internet. Uma risada gostosa, né? RJ45. Tá? RJ45. Então esse conector, ele te permite conectar a rede e consequentemente conectar a internet. Tudo bem? Bom, tem algumas pessoas que não têm o hábito ou não têm computador em casa e não conseguem diferenciar o USB do HDMI e quebram o conector. Porque, presta atenção, gente, se você perceber, todo conector, ele foi feito com jeito, não é força. Tem pessoa que chega assim, ó, pá, 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 quebra. E na prova, ele pode te colocar esses dois. Então, se você tem dificuldade de identificar, o HDMI ele é meio chanfrado, ele é meio curvado, porque a parte de cima é igualzinha. Tá? Então,
O nosso amigo USB é como se fosse um retângulo, é toda a parte reta. E o HDMI é meio curvado aqui. Tudo bem? Bom, eu busquei questões, a Selecom nunca cobrou, tá? Mas de 2015 para cá só caiu uma questão de DVI. Eu vou explicar o que seria isso para vocês. O primeiro conector inventado para vídeo foi o VGA. Já sabemos que ele é analógico. Eles criaram uma interface de vídeo em HD, que é o DVI. Só que o DVI, ele possui o mesmo preço do HDMI. E qual que é a diferença na prática? O DVI só passa vídeo. Uma questão que caiu até hoje. Tá? Então o DVI ele passa somente vídeo. E esse cidadão aqui, com o mesmo preço, passa tanto vídeo quanto imagem. Isso. Ou ele consideraria as duas questões, ou anularia a questão. Mas aí, não, só se for muito... Para colocar uma questão dessa aí, é pedir para anular. Mas é bem difícil, tá? Se tivesse um ou tivesse o outro, por padrão é PS2. Tá? Porque o PS2 é dedicado para teclado e mouse. O USB não é dedicado, por exemplo, para... Se tivesse essas duas questões... Foi até bom colocar esse ponto. Se dentro das questões tivesse a palavra dedicado, ele poderia até fazer essa questão. Um conector dedicado para teclado e mouse. É o PS2. Porque, por exemplo, você consegue conectar a impressora aqui? Caixinha de som? Não. Então poderia. Tá? Mas lógico que todo mundo vai falar, mas funciona também no USB. Mas aí caberia anulação, e aí a gente não pode dar margem para erro. Uma questão pode te eliminar no concurso. Tá? Primeira questãozinha para a gente começar bem aí. E aí, gente, qual o gabarito? Qual? Como que você respondeu a B? Qual foi a palavra-chave que você conseguiu compreender? Único cabo. Toda vez que ele falar em um único cabo, é HDMI. Tudo bem? Opa. Bom, lá no início da aula eu falei que nós mandamos na máquina, certo? E como que a gente manda na máquina? Através dos dispositivos de entrada. E o que são dispositivos de entrada? São todos os periféricos que permitem receber a instrução. Então, eu posso elencar alguns que caem no seu concurso. Mouse, o que mais? Teclado. Se eu sou deficiente visual, não posso ter computador? E como é que eu mando no computador? Oi? Tá, mas o áudio é digamos assim, o propriamente informação. Mas como que eu interajo com a máquina? Microfone. Por exemplo, se eu trabalho no mercado, normalmente a pessoa não digita mais código de barra. O que ele digita? Mas o leitor, você sabe o nome do leitor? Scanner. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Eu tenho mouse, teclado, eu tenho microfone, a webcam. Tá? Isso aqui cai em concurso também. Eu vou até colocar a palavra aqui. Joystick. Mas vocês conhecem como controle de jogo. Tá? Opa. Joystick. E esses dois aqui, gente, são scanner. Mas na prova você fala leitor de código de barra, né? Scanner de mão e scanner de mesa. Tá bom?
Então, o que, que acontece? Ele vai inserir o dado. E aí tem aquele ditado, tudo que entra... Quais são os dispositivos que te traz a resposta da sua solicitação? Caixinha de som, o que mais? Monitor, impressora. Por exemplo, como é que vocês estão visualizando isso aqui? Data show, tá? E tem um que cai em concurso da Selecom também, que é um nome diferente. Já ouviram falar da palavra plotter? Plotter é uma impressora de grande porte, voltada para a parte gráfica, tá? Que é aquela cidadã ali, ó. Tá? Tranquilo? Então, fone de ouvido, placa de vídeo, caixa de som, data show, monitor. Então, tudo isso são dispositivos de saída. Existe um, gente, que é chamado de dispositivos mistos ou híbridos. O que são dispositivos mistos ou híbridos? É aquele que tem tanta função de entrada quanto saída. Todo mundo tem smartphone? Sim ou não? O seu smartphone tem teclado? Tem? Então mostra para mim. Pode mostrar, gente. Estão com medo? Não tem, gente. Você tem uma tela e essa tela é chamada de touchscreen. Essa tela faz essa funcionalidade que eu acabei de citar para vocês. Porque a tela do seu celular, ela já é dispositivo de saída. Só que ela tem um teclado digital, uma tecnologia, que permite emular ou simular um teclado. E por isso, ele é chamado de dispositivo misto ou híbrido. Tudo bem? Outro que cai em concurso público é a impressora. Só que fiquem atentos, não é toda impressora que é dispositivo misto. Tem que ser impressora multifuncional. Se não colocar a palavra multifuncional, está errada a questão. Porque a impressora multifuncional, o próprio nome já diz, muitas, funcional, funções. Ela possui um scanner e ela possui a parte da impressão. E nós aprendemos lá atrás que scanner entra dados e a impressora em si vai sair o seu dado. Tudo bem? Outro que já caiu na Selecom é esse cidadão. E tem pessoas que pensam que isso aqui é um pendrive. Não é um pendrive. Isso aqui é um modem 3G, 4G. Tá? Ah, como é que eu sei? Tem um chip aqui, ó. É porque a gente não utiliza tanto, a gente utiliza mais a parte do celular, né? Mas o modem 3G e o modem cabeado, aquele que a gente tem na nossa casa, ele pode ser considerado tanto entrada quanto saída para a Selecom. Tudo bem? Porque você recebe o dado e envia dado. De forma técnica, eu não concordo, mas se ela considera, a gente tem que partir do princípio, tá? Porque, só para explicar de forma técnica, eu não me interajo com o modem. Quem interage com o modem é o meu celular ou o meu computador. Entendeu? E eu parto do princípio que o dispositivo de entrada é aquele que você tem direto acesso à parte operacional. Tá? Bom, eu fiquei até feliz aqui porque tem várias pessoas que não falaram que pendrive é dispositivo de entrada. Tá? Parabéns. Pendrive, HD externo, cartão de memória são dispositivos de armazenamento. Eles não são dispositivos de entrada e saída. Tá, mas tá entrando dado. Lembra, gente, dispositivo de entrada é aquele que eu mando solicitação. Saída, eu recebo. E os pendrives só vai armazenar, eu não mando nada nele. Tá bom? Ele não tem um sistema propriamente dito. Ele só vai receber um dado de uma aplicação. Tá joia? Bom, vamos começar a responder a questão. Essa aí foi do último processo seletivo da prefeitura. Viu como as questões são fáceis? Mas é tranquilo. Na verdade, o calcanhar de aquele de vocês é o Excel. E aí, qual que é o gabarito? Eu fiz um estudo, e aí, para quem já foi meu aluno, já sabe. Eu não sei porquê, tá, gente? Mas os examinadores, eles têm hábito de colocar C de Cristo ou D de Deus. Eu acho que eles são muito cristãos. É verdade, eu respondi 460 questões, acho que foi isso, de informática. 56% é C ou D. Então, na dúvida, pode marcar C de Cristo ou D de Deus. Você pode até errar a questão, mas não vai ter, digamos assim, a perca da fé. Mas vamos lá rapidamente aqui, ó.
Como que eu sei que é, por exemplo, D de Deus? Ele fala armazenamento. O que é mouse? Joystick. Nem sabia o que era joystick, né? Dispositivo de entrada. Isso aqui é o controle do jogo. Webcam. E, logicamente, sobrou o pendrive. Uma técnica muito interessante para responder questão é por eliminação. Então, você retira tudo que você tem certeza que não é e você depois perde tempo, na verdade, o termo correto é ganhar tempo, com as questões que sobraram. Mais uma aí. Nossa, engasguei. Tá ligado a TV aí no fundo, tá, né? E aí, gente, temos gabarito? Será? Vamos lá. Ele conta a historinha, conta tudo que eu expliquei para você, mas vamos pegar aqui, ó. A segunda parte, ó, outra coisa. A primeira parte, normalmente enunciado, é só para contar a abobrinha. Aí às vezes a pessoa fica perdendo, vou ler de novo aqui, vou ler de novo aqui. A pergunta sempre está aqui, ó, na segunda parte, na segunda oração. Então vamos lá. Entre os componentes de hardware utilizados na configuração dos microcomputadores e notebooks, existem dispositivos que funcionam exclusivamente na entrada. Quando ele fala isso, você já tem que ligar todo o conceito que a gente aprendeu, só a entrada. E aí, empregados na obtenção de dados a serem processados pela CPU. 2 exemplos desse. Plotter é dispositivo de entrada? Vejam que eu falei para vocês de plotter, todo concurso tem. E muitas pessoas ficam perdidinho, tá? Plotter é aquela impressora de grande porte. Então, eu tenho certeza que plotter não é, correto? O que você faz? Elimina essa questão e procura todas que tenham plotter. Tem alguma plotter aqui? Não. Tem aqui? Não. Tem aqui? Não. Tem? Pronto, já eliminamos 2 questões. Vamos para a próxima. B. Mouse é dispositivo de entrada? Sim. Pendrive? Não. Pendrive é armazenar? Então, tem algum outro local que tenha pendrive? Olha que legal. Sem sofrer. D de Deus. Beleza? Então, utiliza a parte de eliminação. Tem muitas pessoas que poderiam marcar a questão B, porque imagina que pendrive é dispositivo de entrada de dados. E tem gente que não nem lê todas as alternativas. Achou uma que se parece, já marca e pula para a próxima. Tá? Isso. Mas aí acontece, o mouse, ele não... O pendrive não é de entrada, ele é armazenamento, tá? Bom, a parte de hardware, a gente já fechamos com chave de ouro. Agora nós iremos abordar sobre sistema operacional. Para eu falar sobre sistema operacional, eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês. Se alguém perguntasse para você o que a família de vocês é na vida de vocês? Tudo? O que mais? É a base, né? É a essência. Vocês concordam comigo? Se eu tiro a família de vocês, o que acontece? Vocês perdem o chão, não é isso? Então, vocês vão imaginar que o sistema operacional para o computador é a família dele. Se eu tirar o sistema operacional do computador, ele deixa de existir. Por que eu estou falando isso? O sistema operacional é responsável por tudo na vida do computador. É o sistema operacional que permite visualizar o PowerPoint. É o sistema operacional que permite funcionar o DataShow. É o sistema operacional que permite mostrar vídeo, impressora, acessar a internet. Então, se eu retiro o sistema operacional, significa que retirou tudo. O sistema operacional, ele tem 2 funções que caem no teu concurso público, que é o IHC
e a parte de gerenciamento. O que significa IHC? Interação humano-computador. O computador ele entende uma linguagem chamada binário, que é 01, 01, 01. Mas você não entende binário, você entende interface gráfica. Então é ele que faz a conversão para você acessar instruções, acessar aplicativos e etc. E ele faz a parte de gerenciamento. E ele gerencia o quê? Tudo que for hardware e tudo que for software. Como nós vivemos a era do smartphone, tá? Eu vou dar um exemplo prático. Se você tem Apple iPhone, você tem um sistema operacional chamado de iOS. Se eu retirar o iOS, você consegue ter acesso à sua agenda? WhatsApp, câmera, redes sociais. O que você consegue fazer? Exato. Se você tem LG, Motorola, Asus, Samsung, você tem Android. Se eu tiro o Android, você consegue tirar foto? Você consegue fazer alguma coisa? Não. Tudo bem? E aí percebam, eu tenho dispositivo móvel, que são dispositivos que você permite locomoção, e pode até ter nomenclatura diferente, mas a função é a mesma, que é fazer a interface com o usuário e fazer a parte de gerenciamento. Voltando para a parte de desktop, nós temos dois sistemas operacionais, o Windows e o Linux. Eu vou contar um caso que isso é verídico, tá? Uma amostragem de 0 a 100, logicamente, 92% do mundo utiliza o Windows, 5% utilizam Macintosh, que é o sistema da Apple, e 3% utilizam Linux. Qual é o melhor sistema operacional dos três? Windows, Linux, tá? O que acontece? O Windows, ele é um software proprietário. Todo mundo tem Windows em casa? Sim ou não? Levanta a mão quem pagou para ele. Beleza. Todo mundo que levantou a mão, vocês são hackers ou crackers? Hackers, né? Claro que não, eu sou um hacker. Eu vou invadir o sistema do Sérgio Moro. Vocês são crackers. Tá? Hacker é uma pessoa do bem. Por exemplo, eu sou um hacker. Ah, mas o Jornal Nacional, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, larga a mão de TV aberta. Tá? Larga a mão de TV aberta. Eles falam coisas que é inadmissível. Hacker é uma pessoa do bem que verifica todas as vulnerabilidades do sistema e informa para o dono da empresa. É como se fosse aquele filme que eu acho que todo mundo deve conhecer, James Bond. O que James Bond faz? Ele vai lá, identifica quem quer atacar a Rainha Elizabeth e fala, ó, a Alemanha quer atacar você, Cuba quer atacar você. Só que nós trabalhamos com a pior raça do mundo. Sabe quem que é? O ser desumano. Então, o ser desumano, o que ele faz? Pô, tô ganhando só 30 mil por mês, cara. Vou vender essa informação lá pro Trump. E aí, a partir do momento que ele age de forma ilícita, ele se transforma em um crack. Por exemplo, ah, mas o Windows funciona lá em casa. Eu não paguei, beleza. Mas quem instalou? Ah, foi o técnico. Ele é cúmplice também. Por quê? Você precisa pagar para poder utilizar. E o Linux? O Linux ele é um software livre. O que é um software livre? Software livre tem 4 liberdades. Você pode usar, você pode estudar, você pode compartilhar e você pode até criar, programar. Para quem não sabe, nós temos um sistema Linux chamado Kurumin, foi um brasileiro que criou. Tá? Teve acho que uma colega aqui na frente que falou assim, ah, ele é gratuito. Nem sempre o Linux é gratuito. Às vezes ele pode cobrar pelo serviço de manutenção ou suporte, ou distribuição. Como que funciona isso na prática? Você quer baixar da internet o Linux? Você vai baixar gratuitamente, você está usando a sua infraestrutura. Agora, se você quer, por exemplo, que chegue um CD, um pendrive ou uma mídia com a instalação, você concorda comigo que o cara vai ter que gastar dinheiro com logística, com equipamento para armazenar isso? Então ele tem que ter um gasto, né, gente? Então, logicamente, que para a parte de distribuição, ele vai cobrar para você. Lógico que vai ser um valor irrisório. Se o Windows custa a licença de torno de R$360, aqui vai ser uns 100, 50, 40, entendeu?
Tudo bem? Tranquilo? Bom, entendemos as diferenças dos dois. Pergunta de prova. O Windows, por ser um sistema seguro, não pega vírus. É o que pega. Entendeu? Pega mais que Zika. Linux pega vírus? Pega também. O Linux ele é um sistema operacional. E o sistema operacional ele é gerenciado por quem? Pessoas. E a pessoa pega vírus, não é a máquina que pega. Tá? Ah, eu não instalo o Internet Bank no meu celular porque eu vou pegar vírus. É só você não acessar pornografia, é só você não acessar jogos, tá? Isso é verdade. Tem 2 locais que mais pega vírus, que é pornografia, que a gente fala... Eu até esqueci, tem criança aqui, né? Sites para adultos e sites para criança. Porque um cara que tem tara sexual, ele é uma criança. Porque se parecer uma mulher pelada ou um homem pelado, ele vai clicar lá, clique aqui. Aí na hora que ele clica, ele pega o vírus. Criança é a mesma coisa. Ah, começa o jogo. Clicou, pegou o vírus. Então, dica. Se você tem um celular que acessa a Internet Bank, não pode ter criança próximo. Porque ele vai instalar sem querer, induzido ao erro. Então, você compra um baratinho lá no camelô lá. Deixa eu cortar aqui. Compra lá no camelô. E aí, dá para criança. Ok? Por quê? Não pode, gente. Não pode mesmo. Se você tem filho, irmão, pequeno, separa a sua vida financeira com a vida da sua criança. Porque ele vai pegar vírus. Ele vai baixar qualquer aplicativo que tiver na Play Store. E as crianças sabem. Ah, vai saber? Sabem sim. Às vezes sabe até sua senha. Porque ele pega o celular, para quem não sabe, ó, se o seu celular for dedo, é só colocar aqui, ó, você consegue visualizar o traço do dedo. Tá bom? Coloca código. Código você quebra a criança no meio. Tá bom? Fica a dica. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, eu sei o que é isso. E aí eu coloquei até leitura facial. Agora não pega meu celular. Bom, entendemos a estrutura do sistema operacional? A parte de conceito, agora vai para o funcionamento. Você é um usuário. Você vai mandar informação. Essa informação chega no shell. E não é posto de gasolina não, tá? O shell, ele é o interpretador de comandos. É através dele que você consegue interagir com a máquina. E existem 2 tipos de shell. Existe o shell textual e o shell gráfico. Qual a diferença dos dois? Que esse cidadão é mais seguro. Tá? Alguém já foi no banco e deu uma olhada no sistema do gerente? Você já percebeu que é tela preta? Por que é tela preta? Porque ele trabalha somente com códigos. E aí o que acontece? O usuário, se ele não saber o código, ele não vai fazer caca. Se você tem uma interface gráfica e tiver um xizinho lá, fala assim, não clique aqui, o bendito vai clicar ali. Tenha certeza. É mais fácil colocar assim, clique aqui. Aí ele não clica, não vou clicar não. Vai acontecer alguma coisa. Então, conseguiram entender a ideia? O sistema gráfico ele é, digamos assim, intuitivo. Você tem uma impressora, lógico que você vai imprimir. Se tem uma lupa, né, um binóculos, lógico que você vai pesquisar. Então, esses 2 funcionam da mesma forma. A diferença é que o shell textual, ele é mais seguro, ele é mais rápido. E aqui, ele é mais fácil, porém, é, digamos assim, mais fácil, né, ou acontecer algum erro no sistêmico, tá? Ele não vai cobrar muita parte de shell textual. Ele pode falar o seguinte, o Windows só funciona com shell textual. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele pode funcionar tanto textual quanto gráfico. Por padrão, o Linux é só shell textual. Por isso que ele é mais seguro. Só que eu posso instalar a interface gráfica também. Entendeu? Por isso que tem várias pessoas que falam mal do Linux. Por quê? Por padrão, ele é texto, tela preta. Ah, não, esse sistema é difícil demais de mexer, entendeu? Mas é porque ele é mais seguro, ele é mais leve. E tudo que for interface gráfica, gente, para quem não sabe, vai ser mais pesado. Porque o computador ele não entende cores. O computador é uma criança. Por exemplo, não existe rosa, não existe vermelho, não existe amarelo. Só existe 2 cores que o computador entende, branco e preto. Na verdade, desculpa, é red, green, blue, que é verde, vermelho e azul. E aí, o que ele faz as outras cores? Ele brinca de aquarela. Ele faz um cálculo matemático a todo momento para formar uma imagem. Tanto é que se você pega uma foto, já deu um zoom, o máximo, não parece uns quadradinhos? Aquele quadradinho é chamado de pixel. Por isso que a câmera do seu celular fala, a minha é 40 megapixels, 15 megapixels. Quanto maior o número de pixels, melhor a qualidade da imagem. Tá bom? Mas, entendemos sobre kernel, entendemos sobre shell? Eu mando a instrução vai chegar numa central.
tá? Essa central se chama kernel, que é a tradução núcleo. Então, toda e qualquer atividade que você realize no seu dispositivo computacional passa pelo kernel. O Windows tem um kernel, o Android tem um kernel, o iOS tem um kernel, o Linux, enfim, todo e qualquer sistema operacional tem um kernel, que é como se fosse uma central, tudo bem? Imagine aqui a LAC, é a secretaria. Todo mundo está matriculado? Sim. Eles conseguem controlar por onde? Lá na central, que seria a secretaria, beleza? Falei sobre isso, né? E agora a gente vai às características do Windows, tá? Se ele cobrar de Linux, gente, vai ser coisa muito fácil. Ele não cobra atalho, ele não cobra funcionamento, ele só cobra o seguinte, ó. Por ser limitado, o Linux é mais, digamos assim, vulnerável a vírus. Tipo assim, menosprezou, você já sabe que está errado. É essa que é a ideia de concurso público. Bom, já falei para vocês que ele é um sistema operacional gráfico e agora essas duas características novas que vocês precisam saber. O Windows ele é multitarefa. O que é multitarefa? Você consegue fazer várias aplicações ao mesmo tempo. Lá na casa de vocês, no serviço de vocês não abrem o YouTube? Abre e-mail, Skype, Gmail, Hotmail. Cada aplicação dessa é uma tarefa e ela trabalha de forma paralela. Por isso que é multitarefas. O shell textual, que é aquele de modo texto, você trabalha por uma tarefa por vez. Por quê? Você tem que colocar o código. Outra coisa que é importante saber, que o Windows ele é um sistema múltiplos usuários. Só que fiquem atentos ao erro. Ele não é com acesso simultâneo. Todo mundo sabe o que é acesso simultâneo? O que é? Ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu tenho 4 usuários cadastrados nesse notebook. Eu tenho que fazer logoff ou desconectar meu usuário para o outro poder utilizar. Então, se na prova falar que o Windows é um sistema de múltiplos usuários, verdadeiro. Com acesso simultâneo, falso. Tá bom? Bom, você ligou o computador. Vai aparecer a bandeirinha do Windows e vai aparecer essa tela aqui. Alguém sabe o nome dessa tela? Ah, é tela de bloqueio, né, que você chama, né? Mas o nome correto é login. Login é onde você insere as credenciais. Eu falei para vocês que a Selecom é decoreba, né? Então, vai cobrar atalho. Fiquem atentos. Quando você vai sair, por exemplo, para tomar um cafezinho, se você tem esse hábito de deixar o computador aberto, está errado. Você tem que fazer o bloqueio de tela. E ele pode perguntar qual é a tecla que permite fazer o bloqueio de tela. Logotipo do Windows mais L. E aí, se você tem dificuldade de associar atalhos, sempre vai ser na nomenclatura em inglês. Então, login, Windows L. E aí tem pessoas que colocam lá, Windows B. Por que é Windows B? Ah, vai bloquear. Não vai, é login, tá? E aí, se eu aperto Windows L, o que aconteceu? Era para aparecer aqui. Mas bloqueou aqui desse lado, tá, gente? Ele bloqueou a tela do computador. Como esse computador não tem senha, ele retorna do local de origem, tá? Na tela onde parou. Bom, você inseriu a senha, vai aparecer essa tela. Essa tela cai no seu concurso ou como área de trabalho ou como desktop. Como que pode cair no concurso público? Sabendo que você tem 4 tarefas abertas. E aí você precisa abrir um aplicativo que está na área de trabalho. O que você faz? Minimiza, minimiza, minimiza? Se você tem o hábito de fazer isso, começou errado. Você aperta uma tecla mágica, Windows D, ele vai direto para a área de trabalho. Tá? Então, o Windows D, ele vai aparecer a tela de trabalho do seu computador. Lembra? Desktop, Windows D. Outro campeão de concurso, lixeira, tá? Se você associar a ideia da lixeira da sua casa com a lixeira do computador, você vai entender muito bem os conceitos que pode cair na banca. Qual que é a função da lixeira lá na sua casa? Armazenar lixo. Temporário ou definitivo? Ótimo, o computador é a mesma coisa. Então, se coloca no concurso público que a lixeira é um local permanente, você vai marcar verdadeiro? Falso. O usuário pode definir quantos dias o arquivo vai ficar na lixeira? Sim ou não? Não.
O que acontece? Os arquivos é conforme a data dele. Os mais antigos são excluídos automaticamente. Se você é um usuário que trabalha com muitos arquivos, os mais antigos vai chegar a lotar, logicamente, a lixeira, e aí os mais antigos são excluídos de forma definitiva. Outro assunto. É possível excluir um arquivo da lixeira, do seu computador sem passar pela lixeira? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Através do atalho Shift Del. Lógico, se você quer excluir o arquivo, aperta Del, né? E aí é possível restaurar? Sim, você vai na lixeira, clica com o botão direito restaurar, ele volta para onde você tinha excluído. Agora, eu tenho certeza que aquele arquivo vai ser excluído. Então, Shift Del. E ainda ele apresenta uma mensagem para você. Olha, tem certeza que deseja excluir esse arquivo ou passa de forma definitiva? Se você apertar sim, ele é excluído de forma definitiva. Ele nem passa pela lixeira. Tudo bem? Outra coisa que já caiu no concurso da Selecom. Vou contar uma historinha aqui. Eu tinha um arquivo edital da Prefeitura de Cuiabá que estava na pasta João. Tá? E aí eu excluí acidentalmente esse arquivo. Sabendo que foi acidentalmente, eu fui lá na lixeira, cliquei com o botão direito e apertei restaurar. E aí ele te dá 4 opções. Quando eu cliquei em restaurar, o meu arquivo voltou para a pasta documentos, o meu arquivo voltou para a pasta desktop, o meu arquivo voltou para a pasta download, ou o meu arquivo voltou para o local de origem? Exatamente. Agora, se ele fala, o arquivo estava na pasta documentos, aí eu teria 2 alternativas, conforme uma colega tinha comentado. Aí eu pode pedir anulação ou considerar as 2. Se eu excluir da pasta João, ele vai voltar para a pasta João. Se eu excluir da pasta área de trabalho, ele volta para a área de trabalho. Isso aí é pegadinha, tá, gente? Fiquem atentos. Bom, botão desligar é outra pegadinha que costuma cair. Você sabia que tinha uma seta no botão desligar, né? Ou vocês nem sabiam que tinha seta? Essa seta, ele te abre um leque de opções. E esse leque de opções pode cair no teu concurso. E aí existem 2 coisas. Ele pode manter a sua conta ativa, ou ele pode desconectar a sua conta. Nem preciso falar que desligar, desliga o computador, né? Então, ele desconecta a sua conta. O reiniciar desconecta a conta também? Sim ou não? Sim, porque o reiniciar é desligar a máquina e ligar novamente. Já viram falar de MSN? Como que eu sabia que a pessoa estava conectada? Isso é... Parecia. Online. E se a pessoa estava desconectada? E o que você acha que significa log off? Aí é sacanagem, hein? Deus está vendo o que você está fazendo, tá? Log off. O que significa log off? Log de login, off de desconectado. Então, log off, o que ele faz? Ele desconecta o usuário da máquina. Ah, mas o que seria isso? É como se fosse reiniciar sem desligar a máquina. Por exemplo, você vai sair de uma reunião, tá? Só que essa reunião vai demorar 3, 4 horas. Você não vai deixar o seu computador ligado com o seu usuário. Por quê? Se tem uma queda de energia e tem alguma coisa aqui dentro do seu computador, você vai perder. Se você fez log off, fica tudo salvo. Então, por isso que o log off ele desconecta. Agora, eu não vou para uma reunião de 2, 3 horas, eu vou tomar um cafezinho. Você vai fazer log off, vai desconectar o computador? Não, né? Porque tem computador que demora 1 hora para ligar. Aí você desliga até ele voltar de novo, acabou o expediente. Então, o que você faz? Você bloqueia, né? Só a título de curiosidade, qual que é o atalho de bloquear? Windows L. Muito bem. Tem outra função, que isso é muito utilizado em notebook, tá? Que pode cair no seu concurso público com a palavra suspender. E já vi cair também com a palavra hibernar.
que é isso? Economia de energia. Hoje o planeta, ele trabalha com a ideia de que todos os produtos sejam sustentáveis. Então o que acontece? O notebook, por padrão, é configurado acho que 5 minutos. Se você não mexe 5 minutos, ele parece que desligou, né? Você fica em desespero. Meu Deus do céu, queimei o computador. O que eu faço agora? É só você apertar qualquer tecla e ele já volta do nada. O que aconteceu naquele exato momento? Ele entrou em modo stand-by, que é suspender ou hibernar. Tá? Eu posso configurar isso, tá? 5 minutos, 15 minutos, conectado à bateria, sem conectar a bateria. Mas o título de concurso é o seguinte: a conta continua ativa? Sim. Se você deixa ligado lá o suspender durante 3 dias, o que vai acontecer? Vai acabar a bateria do notebook. Por que que acontece? O suspender e hibernar, você pensa que desligou, mas ele não desligou totalmente. Ele desliga somente os periféricos que não tem necessidade, que são placa de vídeo e conexão com a internet. Só que o processador está funcionando, a placa-mãe tem que estar funcionando e a memória RAM também tem que estar funcionando. Beleza? Então, ele vai chegar um momento que vai desligar. Se você não carregar o seu notebook, o que vai acontecer? Vai desligar ele, vai, às vezes, em alguns casos, chega até travar, aí você tem que tirar a bateria do notebook, colocar de novo e religar. Por quê? Você deixou a conta ativa, então bloqueou o Windows, travou. Tudo bem? Oi. Se estiver assistindo um vídeo, alguma coisa assim, quiser bloquear, só bloquear, ele também pausa o vídeo? Ele vai pausar, ele vai parar no momento que você travou. Tá bom? Mas aí acontece, se tiver com vídeo ainda, é pior ainda. Porque vídeo é imagem 3D, é imagem de movimento. Então, você deixou o computador rodando em vídeo em stand-by. Então tem que pausar e depois bloquear? Você tem que parar o vídeo. Sabe? Só para você entender. Quando você vai descer de um carro, o que você tem que fazer? Parar o carro. Quando você vai parar o computador, você tem que fazer o quê? Desligar. O que você fez? Pulou do carro em movimento. É isso que você fez quando você fecha o vídeo. E aí o que acontece, gente? Você, digamos assim, como é que eu posso falar a palavra correta? Você vai degradando a vida útil do teu computador. Porque ele está funcionando. Do nada você pega e fecha. Então ele vai chegar um tal momento que ele vai começar a queimar. A bateria vai ficar viciada, a placa de vídeo vai dar pau, o sistema operacional vai dar pau. Tá bom? Quando eu falo vai dar pau, vocês entendem que vai dar problema, né? Não pensa besteira, pelo amor de Deus. Tudo bem? Bom, e o último, trocar de usuário. Tá? O que é trocar de usuário? Isso aqui é bem clássico quando você vai fazer uma compra numa loja. O cara não tem acesso a liberar desconto, o que ele faz? Ô, gerente, vem aqui. Aí o gerente vai lá, troca de usuário, libera a conta do usuário, o gerente vai embora, e aí ele aperta trocar o usuário de novo, e acessa ou finaliza a venda. Então, trocar de usuário mantém todas as contas ativas no computador. Se tiver uma queda de energia, logicamente que vai perder tudo. Tudo bem? E isso tudo pode cair somente naquele botãozinho mágico de desligar o computador. Olha só que sacanagem, né? Bom, vamos começar a responder a questão? Tem alguém copiando aqui, gente? Vocês conhecem o Marcelo Canário? Nosso professor de Direito Administrativo, lá do Rio de Janeiro? Ele fala assim, print. Ele é doido. Posso apagar? Vamos lá, 1 minuto para responder. De português vocês estão tendo aula com o Bodão? Mas vocês estão tendo... Vai ter aula com o Bodão e com o Sidney ou não? Só Bodão? Sidney já é outro doido também. Sidney Martins, um abraço para ele. Valendo um pão de queijo para o professor? Gente, vocês estão um monte de vaca, hein? Dá nem 5 centavos para cada um. Verdadeiro ou falso? Por que é falso? Quê? Eu nem li essa segunda parte. Ó, vamos aqui, dicas.
Quando eu pego uma questão, eu separo por oração. Você pega aqui, ó. Aqui é uma oração, aqui é outra oração, correto? Vamos lá ler a primeira oração? No Windows, ao se clicar a opção esvaziar lixeira, os arquivos são enviados para uma área de transferência? Eu nem leio o resto, gente. Já está errado. Para que vai ler o resto? Aí você ganha tempo em outra questão. E aí vamos entender por que está errado. A lixeira é a área de transferência. Porque você manda para a lixeira, você pode restaurar. Agora, se você clicou lá e excluir a lixeira, o que vai acontecer? Já era. Já foi. Ele não vai ficar. Então, eu nem leio o resto. Isso aqui é uma dica que você pode utilizar também para concurso público. Essa primeira parte está errada. E aí vem raciocínio lógico, né? É o Igor? Quem que dá aula? Acho que é o Igor. Raciocínio lógico. O que acontece? Isso aqui é a tabela verdade, né? Para ser verdadeiro, tem que ser a primeira sentença verdadeira e a segunda verdadeira. Aqui é verdadeiro, mas a segunda é falsa. Rodou. Já era. Então, você pode também utilizar essa técnica e facilitar. Por quê? Uma questão você tem que ter no máximo 3 minutos. Passou de 3 minutos, vai para a próxima. Essa aqui a gente conseguiu responder em 30 segundos. Por quê? A primeira parte já está errada. Tá bom? Bom, eu falei para vocês que o sistema operacional é uma família, né? Sim ou não? Nessa família, por exemplo, nós temos o nosso pai e nós temos a nossa mãe. Eles são os gerentes da casa, tudo bem? Por quê? Eles precisam delegar nossas funções e traduzindo, eles precisam mandar na gente. E isso é bom, porque tem que organizar a casa. No sistema operacional, nós temos 2 gerentes, que é o Windows Explorer e o painel de controle. Para que serve o Windows Explorer? Tudo que for referente a pastas e arquivos do Windows. Como que cai em concurso? É o sistema responsável por gerenciar, renomear pastas. Quem que é? Movimentar pastas. Ctrl+C, Ctrl+V. Excluir pasta. Excluir arquivo. Alterar permissão de arquivo. Alterar permissão de pasta. Então, tudo que for sobre arquivos e pastas é aquele cara ali. E o painel de controle? Esquece o painel de controle. Foca nesse cara. Porque se não for esse cara, significa que é este cidadão. E esse cidadão significa que é todo o resto. E aí, vamos associar a ideia? É o sistema responsável por criar o usuário. Quem que é? O Windows é o sistema operacional. É responsável por alterar a configuração de teclado. Atualização automática. Alterar plano de fundo. Deixa eu pensar uma coisa aqui bem... teclado virtual. Fazer backup. Tudo. Não ficou mais fácil? Então foca aqui, ó. Se não for arquivo e pasta, significa que é painel de... Caiu também. Quem é responsável por fazer atualização automática, eu falei, né, para vocês, né? Que ele chama de Windows Update, que é as atualizações de segurança do Windows. Tudo bem? Bom, vamos conhecer quem que é esse todo-poderoso, Windows Explorer. É esse cidadão, tá? Esse cidadão, que é dividido por pastas, e aqui tem pastas, área de trabalho, downloads, documentos, imagens, músicas, vídeos. É as pastas que eu sei que vocês na casa de vocês armazenam separadamente, né? Música tem música, vídeo tem vídeo, né? Não tem nada na área de trabalho, é limpa, né? Ou, traduzindo, se não está na área de trabalho, está em download, né? Não é bem isso? Ei, gente. Outra coisa, essas pastas são padrão, mas eu posso alterar, eu posso mudar a nomenclatura. Dentro do Windows Explorer, que é o atalho Windows E, só lembrar que é o início, você pode visualizar todos os HDs, tá? Que é onde você armazena definitivo seus arquivos. E se você estiver conectado a uma rede de computadores, vai mostrar bem aqui do lado esquerdo os computadores, impressoras, enfim. Tá? E é dentro do Windows Explorer que você vê o pendrive, que você vê o HD externo e assim por diante. Tá bom? Bom, todo mundo entende de carro ou não? Carro?
Corolla e Civic, todo mundo entende? Eles possuem o mesmo motor? Eles são da mesma fabricante? Não. Então o que você vai lembrar na hora da prova desses dois carros? Por quê? Todo o sistema operacional, ele possui um sistema de arquivos. Eu vou mudar, tá, gente? Deixa eu pegar um outro carro. Vamos pegar Gol e Uno, que eu acho que é mais fácil de entender. Já viram falar que meu carro é 1.0? Meu carro é 2.0, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existem sistemas de arquivos, sistemas operacionais 1.0 e existem sistemas operacionais 2.0. Quem é o sistema operacional 1.0? FAT 32. Só que o nome que você entende... Opa! Meu sistema operacional é 32 bits, tá? Mas o meu sistema operacional não é 32 bits, então ele é 2.0, porque ele é NTFS. E aí o vendedor de computador fala, esse computador já vem com 64 bits instalados, tá bom? Então esse é um macetezinho para você entender. Todo computador tem um sistema de arquivo. Esse sistema de arquivo você pode configurar se ele for 1.0 ou se ele for 2.0. Nem preciso falar que isso aqui é mais lento, né, gente? É só fazer a ideia do carro que eu falei para vocês. Sistemas que tem 32 bits é mais lento. Sistemas que tem 64 bits é mais rápido. Só que o nome técnico que cai no concurso público é esse cidadão. E esse aqui é só um macete que eu desenvolvi para facilitar o teu entendimento. Tá joia? Opa, tá. É 9h30, né? Bom, propriedades. Vocês já viram falar? Não estou falando de PDF, tá? Daquele arquivo que você abre e aí ele apresenta a mensagem assim, ó. Esse arquivo é somente de leitura. Esse arquivo não pode ser alterado ou não está habilitado. Já viram isso já? Então nós vamos aprender isso porque cai em concurso público. Para você alterar as propriedades de, digamos assim, de visualização de um arquivo, você tem que entrar em botão direito, propriedades. Mas existe um atalho também. Selecionou o mouse, Alt, Enter. Ele vai aparecer 3 coisinhas básicas. Um usuário, gente, ele pode ter a permissão de leitura, ele pode ter a permissão de escrita. Eu já vi cobrar em concurso público modificar. Ou controle total. Tá? Controle total. Qual a diferença entre leitura e escrita? Leitura, você só vê o conteúdo. Você não pode alterar. Escrita ou modificar. Você vê o conteúdo e você pode alterar. E qual que é a diferença entre escrita e modificar para controle total? Aqui, além de você fazer todas essas funções, você pode também determinar quais são os níveis de permissão de outro usuário que não seja você. Conseguiram entender a ideia? Então aqui, eu acho que é mais fácil de você entender isso aqui, né? Você é o usuário do tipo administrador. E o que o administrador faz? Tudo. Tudo bem? Agora vamos compreender pegadinhas de concurso público aqui. Quando você vai lá em botão direito propriedades, vai aparecer essa tela. E aí nessa tela tem 3 características aqui, ó. Criado em, modificado em, acessado em. Caiu no ano de 2017 a seguinte pergunta, bem idiota. Sabendo dessas 3 características, ele deu um print, né? E falou assim, sabendo dessas 3 características, pode-se afirmar que pode alterar essas 3 propriedades? Verdadeiro ou falso? Pode sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Oi, gente. Quem acha que não? Quem está mais perdido que segue em tiroteio, hein? Gente, as 3 não pode. Você já nasceu 2 vezes na vida?
Não, não vem falar de reencarnação, tá? Tá bom? Desconsidera isso. Mas você só nasce uma vez. Porque criado, você cria uma vez. Agora, eu concordo que modificar pode e acessado pode. Mas os três é pegadinha do malandro. Uma vez que você cria o arquivo, vai ficar pro resto da vida. Mas aí que tá, no concurso vai perguntar, as três podem ser alteradas? Entendeu? É pegadinha. Modificado, eu concordo contigo. Logicamente, para eu modificar, eu tenho que acessar. Então, essas duas aqui, eu consigo alterar. Só que criado é uma vez. Tá joia? Tranquilo? Bom, e é dentro dessa tela que você também pode definir, lógico, se você tiver permissão, o arquivo como somente de leitura. Quando você clica nessa flag aqui, o que vai acontecer? O usuário vai abrir o arquivo, mas ele não vai poder alterar. E fiquem atentos. Se eu cliquei aqui em somente de leitura, ele não vai virar PDF não, tá, gente? Porque tem gente que pensa assim, o arquivo vai virar PDF. Não. Ele vai ser um documento Word, pode ser um PowerPoint, pode ser um Excel, pode ser qualquer tipo de arquivo. O usuário vai abrir o arquivo normalmente, só que quando ele clicar para alterar, ele fala, não é possível salvar essas alterações porque esse documento é exclusivamente de leitura. Sim, desde que você seja administrador. Desde que ele seja esses dois níveis aqui, tá? Se ele for o dono do arquivo, tá? Ou se você definir a permissão para ele como administrador, ele não vai ter acesso. Por padrão, quem tem acesso a alterar e modificar, somente você. Mas, se você quiser, você pode aqui em avançados, clicar lá, inserir o professor João Kleber como administrador. Aí, tanto eu quanto você posso ter acesso. Mas, por padrão, quem consegue fazer tudo é só quem criou o arquivo. Tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu apagar aqui, senão vocês vão colar, né? E é verdadeiro ou falso? Posso fazer uma pegadinha? Se eu fosse examinador, eu ia tirar esse E colocaria OU. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque o Windows pode ser 1.0 ou 2.0. Entendeu? O OU é alternância. Ou uma afirmação tem que estar correta, ou a outra. Essa está correta e essa está correta. Tudo bem? Então fiquem atentos, tá? Quando tiver a palavra OU, significa que uma das sentenças tem que ser verdadeira. Quando tiver a palavra E, todas as sentenças têm que estar verdadeiras. Tá bom? Alternando tarefas, tá? Quando você vai trabalhar com o sistema operacional gráfico, que é o caso do Windows, você pode trabalhar com várias tarefas ao mesmo tempo. E aí você precisa ir trocando no dia a dia. E existe a tecla de atalho Alt Tab ou Windows Tab. E aqui lembrando que ele pode colocar logotipo do Windows, tá? Mas é a mesma coisa. Bom, outra coisa importante. Você apertou Alt Tab e pressionou a tecla Alt ou pressionou a tecla Windows e ficou pressionada, ele vai mostrar todos os aplicativos que estão ativos no computador. Se você tiver 10, ele vai mostrar os 10 aplicativos, tá? Deixa eu ver se está como estender aqui, acho que dá para fazer. Deixa eu ver aqui. Não foi aí, né? Deixa eu duplicar aqui que vocês vão entender o que eu fiz. Windows P. Duplicate. Tá. Alt Tab.
Ih, travou. Sacanagem, hein? Aqui, ó. Eu tô mudando de tarefa, tá vendo? Agora se eu... Ele tá mostrando aqui ainda. Windows P. Olha, ele não permite. Que legal. Ó, ele não tá permitindo, gente. Vou até falar pro João depois. Ele só fica como estender. Porque ele tá mostrando o meu notebook aqui. Mas quando eu pressiono, por exemplo, Alt Tab... Ah, não vai mostrar aí. Aqui mostra, eu fico pressionado, ele mostra todos os aplicativos que estão abertos. Então isso já cai em concurso público já. Então, uma vez que você pressiona a tecla Alt e fica pressionado, ele mostra aqui, ó, do lado, todos os aplicativos abertos. O Windows Tab é a mesma coisa. E outra, sempre vai ser o próximo. Se você apertar Tab ou setinha para frente, ele vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo, tá? Seleção alternada. Primeira pergunta, como é que chama isso aqui? No seu concurso não é mouse. Cursor. Cursor, tá? O mouse, ele vai ser a nova estrela da Marvel. É o novo Vingador, tá? Porque ele é o super mouse. Para quem não sabe, o mouse tem dois botões. O botão da esquerda. Intervalo? Espera aí rapidinho. Chato, hein, João? Botão da esquerda. Calma aí rapidinho, já vou já. Esse flamenguista terrível. O botão da esquerda é selecionar. O botão da direita, abrir menu. E aí o que acontece? Toda vez que você for arrastar, existem duas formas de arrastar. Ou de forma aleatória, ou de forma sequencial. O que é arrastar de forma aleatória? Quando você seleciona individualmente. E tem uma tecla, e essa tecla cai no concurso público. Como que eu faço para selecionar de forma aleatória arquivos e pastas? Ctrl. Tá? Então, toda vez que você clicar numa determinada pasta e pressionar a tecla Ctrl, você vai clicar individualmente. Ah, mas imagine que tenha 100, ou eu tenho que colocar um intervalo de 100 sequências, por exemplo, de 100 pastas. Você não vai utilizar a tecla Ctrl. E aí, macete, você vai usar Shift. Shift começa com S, essa de sequência. Então, o que você faz? Você clica aqui com o cursor e clica até onde você quer. Neste caso, eu selecionei de 1 até 9. Olha a pegadinha que caiu no concurso público. Toda vez que você utiliza a tecla Shift, vai selecionar todos os arquivos de uma pasta. Verdadeiro ou falso? Falso. Para selecionar todos os arquivos de uma pasta, não é Shift, é Ctrl A. E por que é A? A vem de AL, e AL é tudo. Tudo bem? E aí vamos lá para o intervalo, tomar um café, dar uma amenizada aí, saindo faísca do cérebro de vocês.